Lucas 17:5 fala o seguinte: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Os discípulos estavam dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nós queremos ter uma fé maior. Mas Jesus disse: basta uma pequena fé. Basta uma pequena fé. Às vezes a gente pensa que precisa de uma fé grande. Realmente nós precisamos crer cada vez mais em nome de Jesus. Mas para contemplarmos as belezas do Senhor, as feituras de Deus, as maravilhas de Deus acontecerem, os milagres e tudo mais, basta uma pequena fé. Amém? Em nome de Jesus. Basta colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém? Porque nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Tá bom? Então, a questão não é se alguém tem muita fé. Eita, fulano é uma pessoa de fé. Amém. Glória a Deus por isso. Mas a questão não é ter muita fé ou pouca fé, e sim ter fé. Amém? Em nome de Jesus. Irmão, que tá difícil, ó. Tem que crer, tem que continuar, e está complicado permanecer na fé. Mas continue em nome de Jesus. Mesmo nessa tua pouca fé, continue em nome de Jesus, e Deus vai manifestar as coisas dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? A gente vai tratar um pouco hoje sobre fé. A gente vai lá para Hebreus capítulo 11, para a galeria dos heróis da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Em algumas traduções diz: foram aceitos por Deus, tá certo? Foram aceitos por Deus, obtiveram bom testemunho, ou seja, agradaram a Deus na sua forma de viver, porque viveram pela fé, em nome de Jesus. E aí ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Em nome de Jesus. Então você percebe que o poder da fé não está em mim, não está em você, não está neles, mas está naquele que tem a palavra do poder, que é Deus, em nome de Jesus. É Deus quem lança a palavra, é Deus quem fala, e eu creio no que Deus fala, em nome de Jesus. É por isso que quando eu tenho que determinar ou falar alguma coisa, mostrar a minha fé, eu tenho que declarar aquilo que a palavra de Deus já me diz, em nome de Jesus. Amém? Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, conhecer as promessas de Deus. Procure, né? Tem até uma caixinha de promessas, né? O pessoal fez até uma caixinha de promessas. Tem uma Bíblia também, eu estava vendo na internet, uma Bíblia que ela é dividida, e toda vez que tem uma promessa de Deus lá é marcada. É interessante a Bíblia. E aí é importante que a gente conheça, e aí a gente se apegue ao que Deus falou, em nome de Jesus. Então nós podemos então crer que acontecerá, pois a palavra de Deus é fiel, ela permanece. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará nem um tio, nem uma vírgula. Em nome de Jesus. Então que a cada dia nós possamos crer na palavra de Deus. Amém? E aí Deus, ele traz à existência aquilo que não existia, porque Deus, ele faz o impossível, aquilo que a gente pensa que não vai mais dar certo. Deus então muda
na situação quando cremos nele, em nome de Jesus, quando manifestamos fé nele, amém? Em nome de Jesus. Então devemos permanecer firmes na fé, crendo. O que é que você espera? Você já leu alguma coisa na palavra aqui? Você espera alguma coisa de Deus? Está esperando? Está esperando? Está crendo em nome de Jesus? Então tenha certeza, vai acontecer em nome de Jesus. Não se sabe quando, mas acontece. Quem crê em Deus, quem tem um envolvimento com Cristo Jesus, a sua mente começa a ser trocada pelos versículos, pela palavra. Nós não pensamos mais por nós mesmos, hoje nós pensamos pela palavra de Deus. Ela que guia os nossos pensamentos. E aí, quando nós pedimos alguma coisa a Deus por fé, pode ter certeza que vai acontecer, tá certo? Porque a nossa mentalidade, se estiver voltada, estiver pautada na palavra de Deus, acontecerá, em nome de Jesus. Então você precisa ir buscar as promessas de Deus, ler mais promessas, procurar mais promessas, para que você venha se apegar a elas em nome de Jesus, amém? Aí ele diz no versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, por meio da sua fé, da maneira como viver, né? Ele ainda fala. A gente se pergunta, por que então que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim? Os dois não ofertaram, os dois não entregaram, mas lá diz que Caim deu uma oferta, mas Abel deu das primícias. Ou seja, Abel deu do seu melhor a Deus. Mas aqui deixa mais claro ainda, esse melhor foi baseado na fé. Então Deus aceitou a oferta de Abel principalmente porque foi com fé que ele ofertou. Ele ofertou com fé. E como é que alguém oferta com fé? Porque Caim deu uma oferta, talvez por obrigação, né? Mas Abel foi por fé. E quando alguém dá uma coisa para Deus por fé, principalmente uma coisa que lhe custa algo, alguma coisa de valor, porque para a gente dar alguma coisa para Deus, tem alguma coisa que tenha valor para nós, né? Se não tem valor para você, não tem valor para Deus também, tá? Até por isso é porque Deus aceitou também, Jesus aceitou e viu que a viúva pobre deu as 2 moedinhas, deu mais que todo mundo, porque Deus vê aquilo que é de mais precioso para você, tá certo? Então Abel ofertou, entregou a Deus com fé, e por isso ele foi aceito por Deus, amém? Em nome de Jesus. E aí falta muitas vezes isso acontecer, essa oferta por fé. Às vezes você entrega porque a igreja fala para você entregar, para você fazer, para você se doar, mas isso tem que partir na verdade de você, em nome de Jesus, amém? A gente fala para que você se inspire e tenha fé então para fazer alguma coisa a Deus, em nome de Jesus. Mas a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a pregação do Evangelho, você ouve Deus te levantando, tocando teu coração para fazer algo, para dar algo, e então pela fé você faz, sem obrigação, por fé, por crer em Deus, em nome de Jesus. E ele cria tanto em Deus que ele entregou do seu melhor. Então quando a gente crê em Deus, realmente quando a gente tem fé em Deus, Abel estava entregando o seu melhor, não era qualquer coisa. O que eu vou entregar? Tá. Não, ele viu, ele olhou ali e pegou do melhor de seus cordeiros, e aí entregou a Deus, tá certo? O que é isso? Você entregar do seu melhor a Deus, sem ficar pensando que vai faltar.
Porque a pessoa que entrega por fé, ela crê que o seu provedor que recebe não deixará faltar nada para ela, em nome de Jesus. Então é isso que acontece com Abel. Ele entrega do seu melhor, porque ele crê no seu provedor. Eu entrego o meu melhor por Deus, porque eu sei que Ele pode me dar muito mais. Muito mais. Mais importante do que coisas é ter Deus em minha vida, em nome de Jesus. Amém? As outras coisas, tudo que eu recebo, e as outras coisas, tudo são acrescentadas, são tudo consequências, em nome de Jesus. Eu preciso crer em Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso me entregar a Deus e mostrar a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Versículo 5, ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí ele termina dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Em nome de Jesus. Então Enoque agradou a Deus pela sua maneira de viver com fé em Deus, ou seja, crer em Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, aí ele dá 2 detalhes aí. Ao se aproximar de Deus, tem que crer nele e crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Amém? Em nome de Jesus. Então tem que crer nessas 2 coisas. Crer que Deus, para se aproximar de Deus, tem que crer nele, e por conseguinte disso, a gente vai crer também que Deus nos abençoa, em nome de Jesus, que Deus nos dá galardão. Amém? Em nome de Jesus. E aí, o galardão de Enoque, você já sabe qual foi que ele recebeu, não foi aqui na terra. O galardão que ele recebeu foi no céu. Ele viveu de uma maneira que agradou a Deus, e ele foi levado ao céu vivo. Que privilégio, Deus. Que privilégio. Só Enoque, Elias e Moisés que a gente tem uma certa dúvida, né? Não é algo certo, mas de certeza a gente tem Enoque e Elias, pessoas que foram levadas vivas para o céu, que Deus se agradou na sua maneira de viver. Mas como é que é essa maneira de viver? É fazendo tudo certo? Não, irmãos, nós somos pecadores. É tendo fé em Deus, é crendo nele, em nome de Jesus, crendo em Deus. E aí, quando eu creio em Deus, as coisas vão acontecendo. O Espírito Santo ele vai me ajudando a viver da maneira que agrada a Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu falo: aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Isso aqui é salvação pela graça. A partir desse momento vem então a justificação. A justificação não. A justificação foi esse processo aqui. Aí vem a santificação, que é quando o Espírito Santo agora começa a atuar na vida dos salvos para fazerem as boas obras. Amém? Em nome de Jesus. Mas tudo isso começa onde? No crer. É preciso crer em Deus. É preciso crer no Senhor. É preciso crer em Deus em todo o tempo. Crer que Ele é galardoador daqueles que buscam, em nome de Jesus. E ele foi levado para o céu. Quem tem fé vai para o céu. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Vivendo uma vida de fé, crendo em Deus em todo o tempo, né? Você que confia mais nas coisas naturais, mais no fulano, no ciclano, mais no político, mais não sei em quem, mais do que não sei o que vai acontecer aqui e depois vai acontecer ali. Você que fica esperando as coisas naturais, você não pode agradar a Deus. Para agradar a Deus tem que viver por fé, crer que Deus fará, em nome de Jesus. E quando isso acontece, quando você coloca sua confiança em Deus,
Então você tira o peso das pessoas, você para de se frustrar com as pessoas, você para de se decepcionar com as pessoas, tá certo? E de se decepcionar às vezes consigo mesmo, porque a sua fé está posta em Deus. E quando a fé está posta em Deus, então você diz: não aconteceu, foi porque é Deus que está fazendo tudo isso daí. Aconteceu, glória a Deus, amém? Porque a nossa fé está depositada nele somente, não em pessoas, em nome de Jesus. Então dessa maneira nós agradamos a Deus, em nome de Jesus. Vamos continuar. Ele diz, versículo 7: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé de Noé condenou o mundo, porque Noé creu em Deus, né? Noé creu em Deus. Noé creu em Deus, e isso resultou na condenação daqueles que não creem. Resultou nisso. Mas é interessante, porque vem logo na nossa mente aquilo que Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a fé, ela acaba atraindo pessoas, tá certo? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que ela creu em Deus e confiou de verdade, e era para dar tudo errado, mas no final deu tudo certo, porque ela confiou em Deus, ela conta o seu testemunho, e isso é inspirador para quem passa pela mesma situação, amém? Em nome de Jesus, porque a fé, ela acaba inspirando os outros, em nome de Jesus. E aí, isso está sendo promulgado, o testemunho da sua vida de fé está no meio da sua casa, em nome de Jesus, amém? Está no meio da sua casa, e você precisa, com a sua fé, acender a fé de outros também, em nome de Jesus, amém? Importante saber que salvação é individual, mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ser esse testemunho vivo de fé, pregando a palavra de Deus com sua boca e pelo seu testemunho, em nome de Jesus, amém? E aí foi salvo ele e a sua casa, em nome de Jesus. A gente vê aqui, quem tem fé em nome de Jesus, Deus alcança a sua família também. Versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, como se nem fosse dele, mas era dele, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então ele andava num lugar como se não fosse dele, mas era dele. Ele peregrinava naquele lugar, e ele foi, porque Deus mandou ir, em nome de Jesus, amém? Aí ele diz o seguinte, versículo 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, amém? Então ele foi para um lugar porque esperava essa cidade. Deus havia prometido um lugar para ele, e ele foi confiando nisso. A gente sabe que Canaã então se tornou a terra prometida. Depois os filhos de Israel foram para o Egito, no tempo de José, que José foi para lá como governador, e aí a terra prometida era novamente esse lugar que eles deveriam voltar, não é? Onde eles já ficavam. Saíram, agora iriam voltar para tomar posse, amém? Em nome de Jesus. E ele esperava essa cidade. Versículo 11: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade,
pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, ou seja, de Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém? Em nome de Jesus. Então, pela fé, quem é estéril também pode se tornar mãe, em nome de Jesus. Amém? E aí, se alguém tem esse problema, em nome de Jesus, apresente a palavra de Deus. Você conhece alguém? Alguém que gostaria de ter um filho e não pode? Em nome de Jesus, apresente a palavra de Deus. Mostre que é possível. É possível. Deus pode tornar possível. Amém? Em nome de Jesus. E isso traz, na verdade, um alcance muito maior aqui, porque Deus, então, da mulher que não podia dar nada, Deus fez a sua posteridade como as estrelas do céu inumerável como a areia do mar. Amém? Ou seja, Deus é aquele que pode multiplicar. E Deus pode trazer existência. Você observa aqui que a questão principal aqui não é a multiplicação, e sim a fé. A fé parte de algo que não existe. Então, a gente vê aqui que a questão é que Deus, pela fé, pode pegar algo que não existe e trazer a existência e multiplicar. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 13. Aí ele fala uma coisa interessante, olha só. Todos estes morreram na fé, ou seja, morreram crendo. Aí ele diz assim: sem ter obtido as promessas. Aí você se pergunta, mas como assim? Se acabou de mostrar que o seu testemunho fala até hoje, o outro foi transladado, o outro tinha a terra que peregrinava como alheia, mas só que Deus deu para ele, foi para onde Deus havia mandado, aguardam isso aí, mas morreram. É porque eles não receberam a promessa completa. Não receberam a promessa completa. Existe uma promessa superior, é o que ele vai falar aqui depois. Amém? Em nome de Jesus. Existe uma promessa superior, mais importante de todas. Amém? Em nome de Jesus. Então eles não receberam a promessa completa, porque a promessa que vem da fé, ela é principalmente para a salvação. Amém? Em nome de Jesus. Porque aqueles que têm fé em Deus, eles têm fé para que sejam salvos. O resto é consequência. O resto é consequência. A promessa superior e principal é a salvação de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Aí ele diz o seguinte: vendo as promessas, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, ele vai mostrar, então, trazer outro vislumbre da questão. Abel morreu, mas tem salvação garantida. Enoque, ele creu em Deus, foi transladado. Noé foi salvo, e sua família também. E Abraão e Sara, então tem a posteridade que vai habitar na terra, na cidade que Deus prometeu. Então ele observa, ele traz um pano aqui de fundo para mostrar o seguinte: isso tudo era tudo um vislumbre da promessa superior, aleluia, da promessa principal, que é a salvação. Amém? Em nome de Jesus. Aí ele vai dizer mais o que? Versículo 15, versículo 14: porque os que falam desse modo manifesta estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Ou seja, crer em Deus, crer no Senhor, é crer que você saiu dessa pátria, você saiu de Deus, em nome de Jesus. Você saiu da Nova Jerusalém, que a gente vai ver, a gente não vai ficar sobre isso não, mas é a questão
dos filhos de Jerusalém. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar, a gente vai abordar esse assunto. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, o que? Celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Em nome de Jesus. Então Deus não se envergonha de nenhum deles, porque Deus lhes preparou uma cidade. Não importa se eles foram zombados, se foram perseguidos, se foram mortos, se andavam em peregrinando como se não tivesse terra. Não importa, Deus tem uma pátria preparada para eles. Em nome de Jesus. Aí ele fala no versículo 17, ele vai continuar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, olha só o que aconteceu com Abraão, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui Abraão mostrou a sua fé agora na sua vivência com Deus. Agora ele vai mostrar as pessoas agora que foram fiéis durante as provações. Tá certo? Permaneceram fiéis na fé durante as provações. Ele vai falar primeiro de Abraão aqui, e que Abraão creu em Deus, creu na promessa de que receberia por meio de Isaque. Então, quando Deus pede a ele que ele entregue o seu filho Isaque, ele entrega mesmo, ele entregar, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho novamente, para continuar a promessa que Deus já havia feito. Aleluia. E aí você percebe aqui que ele diz: de onde figuradamente o recobrou. Na mente de Abraão, ele cria tanto em Deus, ele confiava tanto em Deus, que na sua mente ele já havia matado Isaque, e ele já tinha visto Isaque ressuscitar. Você percebe como é que é uma pessoa de fé. Amém? Em nome de Jesus. Porque uma pessoa que crê em Deus, nas promessas de Deus, vai dizer assim: mas eu posso perder tudo, Deus já prometeu, Ele vai trazer de volta, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus é poderoso para fazer isso. Quem crê em Deus sabe que ainda que perca, Deus, se foi Deus que prometeu, vai voltar tudo, em nome de Jesus. Amém? Então ele pensou dessa forma, figuradamente o recobrou, né? Até para você entender esse texto melhor, eu até indico para vocês a Bíblia da versão NTLH, que vai falar bem mais claramente a respeito disso daqui, de como foi na mente de Abraão. Versículo 19: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quem tem fé, Deus traz de volta, irmãos. Diga graças a Deus. Versículo 20: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então, pela fé, Jacó abençoava, né? Abençoou os filhos, abençoou seus netos, né? Então ele abençoou, Isaac abençoou Jacó, Isaac abençoou Jacó, e Jacó abençoou ali os seus netos, né? Aí a gente vai ver o que aqui, que é a respeito das coisas que hão de vir. Então, mais uma importância que a gente vê a respeito da fé: abençoar os filhos. Você abençoa os seus filhos? Eu abençoo você, meu filho.
que a sua vida seja assim, que a sua vida seja assada, que aconteça assim, que aconteça dessa forma. Você abençoa a vida do seu filho com fé, em nome de Jesus, crendo que vai acontecer, em nome de Jesus, faça isso. E aí depois que acontece isso aqui, Jacó então mostra sobre o seu bordão. Então ele adorou a Deus, amém? Em nome de Jesus, porque ele não estava abençoando no nome de alguém qualquer, mas no nome do próprio Deus, amém? Em nome de Jesus. Quem tem fé, abençoa, determina sobre a sua descendência também, em nome de Jesus. Então mostra que você tem fé, abençoa a sua descendência. Versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ou seja, José, ele cria que Deus iria dar a terra prometida. Sabia que existia essa promessa sobre Abraão, né? Seu ancestral. Então, ele cria nisso. Não é para enterrar os meus ossos, não. Meus ossos é para ser enterrado lá na terra prometida, no caso lá em Canaã. Ele queria que Deus daria essa terra para eles. Amém? Em nome de Jesus, então, José agiu dessa forma. Tá? Versículo 23. Né? Só falando aqui, ó. Próximo do seu fim, foi que José falou isso, tá? Ou seja, ele permaneceu na fé até o fim, continuou, né? Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Amém? Então, pela fé, Moisés também foi escondido para não ser morto. Amém? Então, quem tem fé também é protegido por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quem tem fé é protegido por Deus, é guardado. Então, você já fez aquela oração: Deus, eu vou bem ali no banco, Senhor, não deixa esse bandido me olhar. Quem já fez uma oração dessa? E Deus protege quem tem fé, porque foi pela fé, crendo em Deus, confiando em Deus, foi que Joquebed o escondeu. Porque se ele soubesse que ele tinha escondido, tinha matado era todo mundo, tá? Então, pela fé, Deus permitiu com que Moisés fosse escondido dos guardas de Faraó. Amém? Em nome de Jesus. Quem tem fé é guardado por Deus. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então ele recusou pela fé. Ele sabia do povo a qual ele pertencia, e ele foi criado pela sua própria mãe, por Joquebed. Então ele já aprendeu sobre Deus. Ele sabia que ele tinha que pertencer a Israel para pertencer ao Deus verdadeiro. Então ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó de maneira alguma. Ele não era egípcio, ele era israelita. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí ele vai falar mais coisas sobre isso daí. Ele diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém? Em nome de Jesus. Então, ele contemplava muito mais. Eu sou do povo de Deus, eu sou israelita. Ainda que eu sofra junto com o meu povo, o que me importa é o galardão. Amém? Em nome de Jesus. Isso é mais uma atitude de quem tem fé em Deus. Porque ter fé em Deus é crer que Deus pode fazer. Amém? Em nome de Jesus. Mas que Ele pode não fazer. Mas nós cremos que Deus pode fazer. Amém? Em nome de Jesus. Isso é muito importante, porque quando você crê em Deus, você acredita em Deus, isso significa o quê? Que eu confio em Deus, em tudo que Deus fará. Isso é ter fé em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a verdadeira fé, que vence
as batalhas, que vence as tribulações, em nome de Jesus. Amém? Confiar no que Deus fará. Versículo 26, a gente já viu isso. 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, como aquele a quem vê quem é invisível. Então ele agia, mas ele agia como se estivesse vendo o próprio Deus, como se o próprio Deus estivesse, na verdade, o próprio Deus estava o guiando. Amém? Em nome de Jesus. Então, ele fugiu por medo, fugiu por não sei o quê. Mas a Bíblia traz aqui a outra interpretação aqui. Ele estava sendo, na verdade, estava sendo guiado por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Como quem vê aquele que é invisível. Isso é interessante porque é aquela coisa que fala o seguinte: o autor, nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aí nessa mesma parte do contexto ele vai dizer o seguinte, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, assim como Cristo olhava lá o prêmio. Nós também devemos olhar para o prêmio. Nós devemos olhar para Cristo. E aí Cristo foi passando pelas tribulações dessa vida, passou por perseguições, por dificuldade, até que conquistou. E aí ele diz, não é para a gente olhar, ele não traz para a gente olhar para ele, para a gente olhar para Cristo. E aí se a gente está olhando para Cristo, Cristo passou dificuldade, passou, e ele diz, vocês terão aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Não é isso que ele diz? Então, a gente está seguindo os mesmos passos de Cristo, olhando onde Cristo passou, nós passamos, o que Cristo fez, nós fazemos, porque temos fé de onde vamos chegar. Amém? Em nome de Jesus. Aí ele fala o seguinte, 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, pela fé, confiando que Deus havia falado que não mataria se eles matassem o cordeiro, assim então Moisés o fez com o povo de Israel. Você já sabe da história. E aí isso se cumpre, sendo referência a respeito de Cristo, que quando nós cremos na morte de Cristo, o sacrifício de Deus, então nós viveremos eternamente. Nós já temos a vida. Amém? Em nome de Jesus. Ele diz, versículo 29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então o povo de Israel, pela fé, então atravessaram o mar vermelho, porque era o povo de Deus. Claro que alguns ali só creram depois que viram, né? Mas Moisés, ele creu bem antes. Ele declarou a palavra de fé. Deus só precisa de uma pessoa. O mar foi aberto, então todos creram, se maravilharam, passaram a pé enxuto, né? Terra seca ali. E aí passaram porque tinham fé. E aí os egípcios se sentiram tentados a passar por debaixo desse povo. Eles passaram, nós também passamos. Mas quem não tem fé não passa. Quem não tem fé não passa. As tribulações da vida só passam até o fim quem tem fé, quem tem esperança, quem crê em Deus. As pessoas que não creem em Deus, elas vivem sua vida como uma coisa qualquer, tá certo? Mas aquele que crê em Deus, ele passa pela situação da vida almejando, sabendo que após esse momento de tribulação vai ter vitória lá na frente. A pessoa que crê em Deus, ela pensa dessa forma, ela sempre pensa dessa forma. Assim que surge um problema, a pessoa que é de Deus, ela vai olhar para o problema e crer que Deus a fará atravessar até o outro lado. A pessoa que crê em Deus, ela enxerga as coisas assim. Essa tribulação é mais uma que eu vou passar por ela, talvez eu vou chorar, talvez acontecer alguma coisa, mas eu vou vencer no final. Todas as tribulações da nossa vida, quem
Quem é de Deus tem que enxergar as coisas dessa forma, porque assim mostra que tem fé. Amém? Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, os desobedientes era porque o pessoal de Jericó não queria deixar o povo de Israel passar, né? Então, foram desobedientes, ficaram ali, não vai passar os muros intransponíveis, né? Mas Raabe ouviu falar de Deus, e a fé veio pelo ouvir, ela creu em Deus e recebeu os espias em paz. Ela poderia entregá-los, mas não fez, porque ela cria em Deus. Ela cria no Deus daqueles dias. Então, quem tem fé honra as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando nós servimos a alguém, nós devemos fazer como se estivesse fazendo ao próprio Deus, em nome de Jesus. Amém? Devemos demonstrar a nossa fé em Deus também, honrando a quem tem honra, em nome de Jesus. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai abranger logo todo mundo. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos, em guerra puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Diga graças a Deus. Então, pela fé, nós vemos os milagres de Deus acontecerem. Amém? Em nome de Jesus. As coisas, as maravilhas que Deus faz, as recompensas, os galardões, tudo de maravilhoso que Deus faz por meio da fé nele. Amém? Em nome de Jesus. Agora a gente vai ver a outra parte. Agora as pessoas que têm que suportar, que perseveram nessa fé. Ele vai dizer, a continuação do 35: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Então é por isso que ele fala o seguinte, lá, naquele momento lá, que Deus não se envergonha deles, porque eles passaram por todas essas coisas. Apesar de ter passado por perseguições, por várias coisas, serem zombados, mas Deus não se envergonha deles. Por quê? Porque eles criam nele. E aí ele vai dizer o seguinte, irmãos, versículo 38: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Isso aqui é pessoas que passaram tudo por crer em Deus, por confiar em Deus. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ele diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que por eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Em nome de Jesus. Então, contudo, não alcançaram a promessa, mas está garantido para eles a promessa superior. Estão aguardando a concretização dessa promessa. Amém? Em nome de Jesus.
E aí a gente vai ver no versículo 40 que ele fala aí, o seguinte: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Aqui ele está fazendo referência à glorificação, tá certo? E aí a gente vai ver o seguinte: essa aperfeiçoação. E aí todos passaram, mas nenhum ainda recebeu a recompensa principal. Ninguém recebeu ainda a coroa da vida. Ninguém, tá? Isso vai ser quando, no dia do juízo, assim como Paulo disse, a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Ou seja, todos nós receberemos, todos os que passaram por tribulação, os que foram torturados, aqueles que creram em Deus, mesmo ouvindo várias teologias, várias filosofias, e permaneceram crendo em Deus. Todas as pessoas que permaneceram fiéis, crendo até o fim, serão aperfeiçoadas, todas juntas. Amém? Aí ele vai falar sobre isso no versículo, capítulo 12, o versículo é o 22. Isso aqui é quando Deus voltar como juiz, tá? Ele fala o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Isso aqui é os apóstolos, tá? E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Mas você perceba que isso aqui, todos serão aperfeiçoados juntos, tá? Porque ele falou lá. Então isso aqui realmente é uma coisa futura, que ainda irá acontecer. Todos nós seremos aperfeiçoados. Imagine chegar lá no céu, todas as pessoas se olhando, todo mundo aqui teve fé em Deus. Agora eu quero saber só as histórias. O que foi que tu passou? Pai, eu passei isso aqui. O cachorro me mordeu quando eu estava evangelizando e eu morri. Só um exemplo, né? Zero, acho que isso não aconteceu. Não sei se cachorro passa infecção, não passa. Às vezes, né? E aí a gente vai ver as histórias de que cada um passou, tá certo? Lá, os justos aperfeiçoados, todos juntos, aqui estamos, todos nós, amém? Na universal assembleia dos santos, amém? É isso que Deus tem preparado para nós. Mas durante estamos na terra, seremos às vezes provados. A situação, eu já falei sobre isso, não falei com os obreiros. A situação difícil, o diabo usa a situação difícil para nos tentar e nos fazer cair. Deus usa a mesma situação difícil para nos provar e nos aperfeiçoar. Amém? É a mesma situação, mas Deus a usa de uma forma e o diabo quer usar de outra. Entendeu? Então é por isso que o diabo tenta, Deus prova. Amém? Em nome de Jesus, Deus prova. E aí a gente tem que estar preparado, porque a nossa fé, ela irá ser provada. Quem irá permanecer firme até o fim? Quem receberá a promessa final? Quem receberá a promessa superior? Quem? Quem permanecer até o fim? A gente encerra aí, irmãos, no livro de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Diga graças a Deus.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. O que é esse devorar do diabo? O que é isso? Versículo 29. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o objetivo do diabo é tirar a nossa fé de Deus, irmãos. Então é assim que o diabo devora alguém, tá certo? É quando ele tira a fé pelas situações, as situações então engolem, comem a fé da pessoa, tá certo? Então, que o diabo não devore a nossa fé. Apesar das situações, das tribulações, nós venceremos esse leão, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, aí ele fala o seguinte, interessante: resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Então, que aquelas pessoas dizem: oh meu Deus, só eu que sofro com isso, só eu que pago. Oh Jesus, tem misericórdia, só eu, Senhor. Não é só você não. Milhares de pessoas que estão passando pela mesma situação que você, confiam em Deus, estão passando pela mesma provação que você, algumas até piores que você, tá certo? Então ele diz o que para a gente? Se manter firme na fé, porque existem outras pessoas também passando pela mesma situação. Ou seja, Deus não está pesando a mão em você, não. Milhares de pessoas estão passando por isso e creem em Deus e confiam em Deus. Milhares de pessoas passam pela mesma situação que você passa, pelo mesmo motivo de choro, mesmo motivo de tribulação, o mesmo problema no trabalho, o mesmo problema com dinheiro, o mesmo problema na família. Milhares de pessoas, tá? E creem em Deus. Então continuem firmes na fé. Não deixe que as situações roubem a sua fé, em nome de Jesus, amém? Aí ele termina dizendo aqui, versículo 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele termina dizendo: Jesus está no controle de todas as coisas. Os sofrimentos nada são. Jesus está acima de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Deus faz mal para o Senhor que Ele merece. Vamos colocar em pé. Em nome de Jesus. E vamos permanecer firmes na fé do Senhor. Em nome de Jesus.